Olá, aluno da MG Cursos, bom dia. Isso aqui agora, hoje nós vamos falar, conforme a figura 7 está mostrando aí, sobre estruturas de média tensão, de rede de distribuição. Vamos falar de algumas aqui, as mais usadas. E aqui nós temos um exemplo aqui da nossa estrutura N1 em porte tipo R, que é o nosso porte redondo. Correto? Esse porte redondo, se vocês notarem aqui, ele tem acompanhamento de cintas aqui por cima. Vai estar o nosso parafuso aqui 70, né? 16 por 70 com cabeça baulada. E aqui vem a nossa 150 cabeça baulada, 16 por 150 com a sela, que é para segurar a cruzeta. Então, ela é uma N1 porque são as estruturas chamadas normais, conforme as normas técnicas. Então, ela fica centralizada ao porte. Então, quando eu tenho uma cruzeta, independente do tamanho, 2 metros, 2,40 metros, 1,80 e assim sucessivamente, se eu tenho uma cruzeta centralizada com 3 isoladores de pino, pilar ou híbrido, ou de porcelana, que como aqui na Bahia chamam de saia baiana, ela vai ser uma estrutura N1 centralizada, uma cruzeta, duas mãos francesas normal. Aqui acompanha de cinta porque o porte é circular, os isoladores de pino, é considerado uma N1. Aqui a vista aérea dela, né, com amarração, então é uma estrutura de passagem, né? Ela é uma estrutura de passagem e aqui vamos ver alguns materiais dela. Aí aqui está aí, ó, uma coisa arruela de furo 14, que é o do parafuso de 12 por 125, nessa configuração da Bahia, porque em outras regionais, em outros locais vai ser 16 por 125, aí a arruela já vai ser furo 18. E aí aqui a gente tem a arruela de furo 18, que é o parafuso de 16. A cruzeta aqui na configuração de 2,40 m, cinta de aço de 16 por 140, porque aqui, quando você vê, já está dando bitola de porte. Depois a gente vai fazer um outro áudio para a configuração de porte. Aí vem mão francesa plana de 710 milímetros, é justamente essa aqui. Depois nós vamos ver outro tipo de mão francesa, que tem a mão francesa beco também, correto? Então temos aqui a mão francesa, parafuso cabeça baulada de aço 16 por 125, que é, como a gente falou, esse aqui da configuração, que muita gente chama de 1015. Parafuso 16 por 150, cabeça abaulada. Por que a cabeça abaulada, gente? É porque ele tem um encaixe certinho no quadrado da cinta. Aí ele não deixa, quando a gente for colocar o paraporca, ele não vai rodar, vai fazer um encaixe perfeito. Vem parafuso cabeça abaulada 16 por 45, que é este aqui, ó, que se sustenta a mão francesa na cinta na parte inferior. Sela para cruzeta, que nós já mostramos lá, correto? E aqui está falando do pó. E aqui é algum material exclusivo para tensão de 15 kV. Então vem isolador de pino, um porca, aqui o código, né? P3-125-1, aqui a referência de concessionária, correto? Que outra referência, a quantidade vai ser 3. Pino separado, né? Tem um isolador e tem um pino que sustenta o isolador. A mesma coisa, se eu tenho 3 isoladores, vai ser 3 pinos, que é essa configuração aqui, ó, isolador, pino. Então ele tem uma cabeça de chumbo, que é nesse, que é no caso de pino, de pilar não tem, é só o ferro que enrosca e sustenta o isolador. Fio de amarração, tem lugar que a amarração são pré-formadas, né? A gente não pode esquecer.
E aqui está falando da tensão, né, 15 kV, e o material exclusivo para 34, que o isolador já pode ser pilar também ou de pino, mas com essa tensão, 36 kV a 170 kV. Parafuso prisioneiro de aço, 219 milímetros. Aí, se tiver alguma dúvida, tu vem aqui e procura. 219 milímetros. Então aqui a gente parafuso prisioneiro de aço 219 milímetros, aqui na referência é o F37, mas se a gente conferir a configuração aqui, tá F36, mas é justamente porque como aqui ele está falando de pilar, o pilar já não vai usar pina, ele vai usar o parafuso prisioneiro de aço, que é um alto que trava na parte inferior do isolador pilar. Aqui está falando fio de cobre nu, né? Quando a rede for cobre, quando for alumínio, vamos usar fio de alumínio. Correto? Então essa aqui foi aqui nós falamos da estrutura N1 em porte R, de 220 Dan, quer dizer o porte é 11 metros e o esforço dele é 200. Se alguém tiver alguma dúvida, quando a gente tiver um porte 200, 11 é a altura, 200 é o que a gente chama de esforço. E aqui uma diferença que a gente está mostrando na figura 8 é uma estrutura N1 em porte tipo duplo T, que é o porte quadrado, né, que a gente chama duplo T. Então vem aqui, mostra a configuração dele aqui por cima, que não existe cinta, né, porque existe furo. Cada furo desse para um desses são 10 milímetros. Então, a gente normalmente deixa um em cima sobrando, é padrão. De novo, como ela é uma N, ela está centralizada, ó, a cruzeta, a mão francesa, o espino ou pilar, e aqui a gente deixa uma livre e bate a cruzeta. Normalmente é isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 livre que a gente fala, bate a cruzeta, 4 livre. Se eu usar essa mão francesa aqui, essa configuração, então se eu usar essa mão francesa aqui, ó, retornando aqui, mão francesa plana de aço de 710 milímetros, né, que é a mão francesa plana que a gente chama. Se eu usar ela, eu vou deixar 4 parafusos livres que a gente fala, bate a cruzeta 4 livres no quinto. Eu vou colocar minha mão francesa. A gente verifica também os furos, normalmente a cruzeta hoje de fibra de concreto tem vários furos para justamente mudar a configuração de N para M, para beco, né? Tem umas agora, as becos especiais, outras estruturas que nós vamos falar lá na frente. Então aqui de novo a vista aérea, correto? Amarração, 3 isoladores, a referência. Nós não vamos estar falando toda a configuração de materiais para não se tornar enjoativo, mas está aqui, ó, tudo que tem aqui tem lá, só na mão francesa, mas está lá naquela outra configuração que é o N1, porte de novo de 11 por 200 Dan. Tem lugar que fala também ao contrário, para 200 por 11, se não me engano na Coel, o pessoal do Ceará trabalha com essa configuração. Então a gente está mostrando a estrutura e aqui mostrando o quadro de materiais para montar mesmo. Esses códigos são códigos de concessionária, não considere, tem lugar que é diferente. E aqui as nossas estruturas, de novo normais, né? Centralizada é normal, centralizada, o porte centralizado, estrutura normais. E aqui a gente está na nossa N2, na vista de perfil. Olha aqui, não aparece 2 cruzetas, mas a aérea eu chego nessa denominação. Olha. O que é que muda? A N1 eu tenho 2 cruzetas, uma cruzeta e 3 isoladores. A N2 eu vou ter 2 cruzetas e mais 3 isoladores. Então são 2 cruzetas e 6 isoladores de pino, pilar ou e sucessivamente. Então está aqui. Ela é uma estrutura que eu posso usar em ângulo. Se eu vou fazer uma curva
assim não muito acentuada, eu uso a estrutura N2. Antigamente se usava também ela para colocar transformadores aqui embaixo. Eu colocava chave de um lado para raio do outro, chave fonte para raio carga. Era usada a configuração assim. Hoje as estruturas são batidas abaixo e colocado chave para raio ou para raio no transformador. Então a mesma coisa, só que em vez de ter, como são duas cruzetas, em vez de ter duas mãos francesas, eu vou ter quatro. Em vez de ter, eu vou ter dois parafusos de 12 por 125, eu vou ter quatro. E assim vai aumentando a argoela. E aqui a gente vai ter parafusos passantes, que a gente chama. Que esse aqui deve ser o 16 por 300. Vamos ver agora na configuração. Aqui nós não podemos errar isso aqui. Centralizou, N1 uma cruzeta e 3 isoladores de pino, N2 2 cruzetas e 6 isoladores de pino. Ela usa também como encabeçamento, que na imagem nós não temos, mas tem vezes que o cara vem com o cabo aqui, passa direto aqui, passa aqui atrás, vem aqui, dá uma volta, desfaz aqui os tensos e encabeça. Então ela fica também com uma estrutura de encabeçamento. Nós vamos ver lá na frente uma estrutura N23 no Pará e aqui na Bahia chamada de N5, que tem esse sistema. Só que agora elas estão sendo substituídas pelas cruzetas tipo 3, que nós vamos mostrar aqui na frente. E aqui vai aumentando a quantidade de material, né? Mão francesa já tenho 4, cinta 180, aqui é 180, porque ó, o porte já é um 11.600, então ele tem 11 metros e 600 de esforço. Então vou ter uma cinta maior. Tem gente também que usa ao contrário. Em normas de empresas concessionárias que eu boto uma 170 no topo e uma 180 embaixo. Aqui ela está pedindo a mesma cinta. Agora eu também já coloquei muita 160 no topo e 170 embaixo, num porte de 11.300. 11.600 é 180 mesmo. Embaixo você vai colocar uma 190. Mão francesa 4. Então aqui nós temos parafuso cabeça quadrada. Notem que aquele lá que nós falamos atrás no porte era cabeça abaulada, né? Porque aqui a cabeça abaulada vai entrar aqui nessas extremidades aqui. Eu não preciso de cabeça abaulada, vai ser na cruzeta. As cabeças abauladas estão aqui, ó, que é o mesmo daquela configuração anterior, e aqui é o 16 por 450, como eu falei, depende do esforço do porte. Então, quando eu pegar um porte de 11.600, o esforço com esforço de 600, eu vou usar ele 450, no porte circular, né? Ou duplo T, tem vezes que varia um pouquinho da parte de esforço, só que também já estou mudando essa configuração. E aqui para a tensão de 13, exclusivo, parede de cobre, né? Não está falando 34, mas também vai, se tivesse aqui, é o isolador que vai mudar. Então essa aqui vai ser a nossa N12 porte R, que seria o porte R redondo, os porte circular que chamam. E aqui, então a N2 aqui só vai ter essa configuração de porte R. Duplo T, nós demos uma ideia lá no primeiro, só para todo mundo ver que tem uma diferença. E aqui a gente tem a nossa N3. Tem muita gente que vai configurando errado. A N1 uma cruzeta, N2 uma cruzeta. Quando ele chega na N3, ele quer imaginar que a N3 tem 3 cruzetas. Não. A N3 já são as estruturas de ancoragem. Novamente, nós vamos bater na tecla que é para ficar fixo. N3, N normal, centralizada, cruzeta de madeira, concreto ou fibra, ou de ferro, dependendo de regiões que tem. E aqui nós vamos ter nosso isolador de suspensão, que ele pode ser de vidro, de porcelana, de polimérico. Hoje todos estão sendo substituídos por isoladores de polimérico. Então, se eu tenho aqui meu isolador de suspensão, isso aqui é considerado uma cadeia, 2 cadeias, junto, quando eles vão se juntarem, por causa da tensão aqui é 13, eu vou usar 2 isoladores.
se for 34, eu vou usar 3 isoladores, né? E conforme a tensão vai aumentando a quantidade de isolador. Só que há configurações aí que quando a gente chega na rua, mas aquilo ali é uma 13 e tem 3 isolador. É porque devido à manutenção, o eletricista lá tem dificuldade de o cabo chegar, o poste foi mais para trás ou mais para o lado, ou um problema técnico, quando ele dá o tensionamento não chega. Aí coloca mais um isolador que é para poder energizar logo esse circuito o mais rápido possível aí, ou mesmo na vivo acabar o serviço. Então aqui está a foto aérea, né? Como é porte R redondo, eu tenho cinta, ó, minhas cintas, aí já vou ter 2 células, 2 cruzetas, o parafuso aqui tem que ver o esforço do porte, para eu poder denominar ele. Aqui eu vou ter meu olhal, aqui eu vou ter gancho. Há locais que não usa mais gancho, vira o olhal no sentido vertical e coloca diretamente. E aqui eu tenho minha manilha, sapatilha e a alça conforme a bitola do cabo. Então eu tenho a alça de 4WG, 12WG, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 336, 477 e assim sucessivamente. Na 13, a gente trabalha na 13.8 e até na 34, a gente trabalha no máximo até 336. Tem configuração, não vi configuração de 34 com 477. Na 13, nós vamos trabalhar com no máximo mesmo aí 336. Aí já não vai ser MCM, é uma configuração de bitolas americanas isso. Então vamos continuando aqui, os isoladores. Então vou ter 2 cruzetas, como mesmo sendo cadeias, esse aqui é um isolador de suspensão, pode ser o polimérico, ele é todo diferente. Nós vamos fazer um áudio aqui mostrando materiais também para vocês. Então aqui eu tenho um isolador de suspensão, então quando tiver 3 isoladores de suspensão, 2 cruzetas, 4 mãos francesas, 4 parafuso 16 por 12 por 125, eu vou ter uma N3. Ela é uma estrutura usada conforme a foto aérea para fim de linha. Ou também, se eu quiser bater uma outra N3 olhando para ambos os lados, ou para cá no sentido, abaixo dessa olhando para cá, eu posso fazer também um alimentador, fazer uma curva. Nesse caso aqui, uma curva de 90 graus. Não é isso? Eu vou com o alimentador aqui e preciso fazer essa curva aqui. Então, eu vou estar outra N3 aqui, continuo com a rede para cá, ou se eu fizer uma para cá, olhando para cá, vou para esse lado. Então, a N3 é esse sentido que ela faz aí. E aqui de novo a configuração, a arruela, cinta, aí aqui já vai entrar gancho, olhar de suspensão, 5 Dan, que é 5.000 quilos que ele aguenta, mão francesa plana, a parafuso cabeça quadrada 16 por 450, porque o porte é 11.600, o esforço é 600, aquele mesmo esforço anterior. Aí vemos aqui, ó, olhar o parafuso Dan, tem uns que devem de ser o olhar, já é o parafuso olhar, ele já vem com o próprio olhar, tem lugares que é separado. De novo, cabeça baulada, ó, 150, papá. Tem um parafuso de cabeça baulada que não está aparecendo aqui, porque eu não sei se ele entra na configuração da nossa amiga cinta, mas é esse aqui, ó. Esse parafuso aqui, que é o 16 por 70, antigamente era 16 por 68, hoje é o 16 por 70. Então é ele que ele é a cabeça baulada, porque é ele que vai fixar, deixar a cinta presa no porte. Então nessa configuração, vocês notem que ele não está aparecendo, mas ele também, porque ele deve estar junto da configuração da cinta, porque a cinta sem ele, para o porte circular, não tem sentido. Aqui a gente fala de porca quadrada em aço M16. São essas porcas aqui, ó, porque eu coloco o parafuso com olhar, uma arruela, a porca
coloco de novo, antes de colocar aqui a porca, outra argoela, aqui outra argoela e outra porca. Então depois que eu apertar aqui o meu centro, essa distância que mantiver aqui, eu vou ter que manter meus parafusos. Então esse aqui eu abro mais, quando eu aperto ele eu levo a cruzeta para cá. Quando eu folgo ele, coloco aqui e aperto esse, eu vou trazer a cruzeta mais para dentro. Então eles fazem esse delimitador aí de espaço, correto? Aí a alça, né? A alça aqui não está falando de cobre, porque se a rede for de cobre. Aqui vamos ver se tem a alça nessa configuração. Aqui eles não colocaram alça, por quê? Porque não se tem bitola de cabo. Aqui só está em alça exclusivo quando a alça for 1,0. Aí a alça é pré-formada porque ela tem a dimensão certinha para revestir a bitola do cabo. E aqui apareceu de novo para nós aqui numa N, que seria a N normal, centralizada, cruzeta, e aqui a bicha aérea não tem mais cinta, eu vou ter parafuso. Se aqui o porte for de novo 11.600, eu vou ter um parafuso 16 por 45 ao centro, 16 por 450 ao centro e nas extremidades. Se vocês notarem, aqui nesse só é 2, porque aqui no meio eu não tenho parafuso, são cinta, são 2 parafusos de 16 por 150, cabeça baulada, porque é cinta. Aqui no caso não, como não tenho cinta, vai ser 3 parafusos, correto? Aí aqui aparece parafuso, cabeça quadrada 16 são, aí é 350 porque o porte de menor esforço. Não minto, o porte de menor é 16, uma falha técnica, por 600, mas ele não é, a dimensão dele é menor, que como ele está no menor esforço, que o 11.600 do porte circular. Então a gente pode usar o nosso 350. Então vão ser 3 porque eu necessito de 3 aqui, ó. 1, 2, 3, correto? Então, mostrando aqui a configuração de novo. Esse A2, a gente vai mostrar aqui a argoela, entra 2 aqui, as porcas também, e aqui a configuração do material. Pá. E aqui a gente tem a nossa estrutura. Deixa eu só voltar aqui para mostrar de novo para vocês, no poste quadrado de novo. 1, 2, 3, 4 livre. Se usar a mesma mão francesa, no quinto eu coloco um parafuso, correto? Material, e aqui a gente tem a nossa N4. Voltando à configuração antiga, N4 não é 4 cruzetas, é 2 cruzetas. Ela é N porque está centralizada. Vai ter 4 mãos francesa plana de 700 por 10 mm. Ela é usada em ângulo ou também na hora de eu lançar um cabo, porque digamos que a gente vem aqui, um porte, 2 portes, 3 portes, 4 portes. Vamos colocar porte. Vou lançar o cabo. Então eu preciso de uma rede dessa para eu intencionar, numa estrutura dessa, para intencionar a minha rede. Então eu coloco aqui, dou um que a gente chama de style, né? O próprio cabo eu dou um puxão para se manter. E aqui, que é a minha primeira pegada, eu vou colocar minha estalha, que é um outro sistema para a gente mostrar para vocês, e vai tensionar o cabo. Esse aqui vai ajudando a estalhar, esse aqui eu vou, que a gente fala de esticar. Estiquei o cabo, depois eu passo para esse lado também, eu vou esticando esse, dependendo se o último porte lá também tiver estalhado, tudo bonitinho, eu puxo os dois ao mesmo tempo. Então é uma estrutura que a gente chama de ancoragem, né? Então ela vai ter 2 cruzetas e 6 isolador de suspensão, ou de vidro, ou de porcelana, ou polimérico. E aqui, como não tem chave, faca, nem fusível, e esse equipamento de seccionamento, eu vou colocar meus 3 pilares, que é para colocar o meu jumper, né? Aqui na Bahia o pessoal usa também muita palavra chamada pulo.
correto? Então se eu venho aqui a minha fonte, eu não vou só esticar o meu cabo, eu preciso manter o cabo para manter a minha corrente, minha tensão também, se não tiver corrente, mas eu preciso manter a energia elétrica, então eu tenho que fazer o meu jump. Muitos são jump corridos sem conexão e uns têm conexão. Aí esse isolador aqui, eu amarro meu cabo e mantenho mantenho energia aí no meu circuito para não ter problema, correto? 2 cruzetas, 6 isoladores de suspensão, com pino ou sem pino, uma N4, correto? Aqui a configuração de material da N4, ó. Quase a mesma coisa, depois vocês só pegar e estudar isso, de um para o outro, para o porte é o mesmo, só que esse aqui é o nosso porte R, né? Então eu vou levar a cinta, esse é porte R, aqui ó, só um detalhe, vamos ver o parafuso cabeça quadrada, então parafuso cabeça quadrada de aço, dizer o meu porte R 450, correto? Materiais citados como exemplo aqui, os asteriscos, tá? Só são exemplos, dependendo da bitola do cabo. E aqui é aquela mesma configuração, né? O jump, como estou dizendo, não é só para ângulo, é também para, pode ser na reta, na parte para colocar equipamentos, para intencionar cabo. Ela não é uma estrutura usada só para ângulo. No porte duplo T, que é o nosso porte quadrado. Aqui é a configuração de material, ok? O parafuso aqui já vai ser 450, diferente da N3, por quê? Porque eu vou ter olhar ambos os lados, né? A N3 acabava aqui. Como eu vou entrar esse olhar, a esses milímetros a mais eu preciso de usar o meu 450, não vai ser mais o 350. Ok? E aqui a nossa estrutura N5 em porte duplo T. Essa estrutura N5 é a configuração Bahia, Coelba, porque lá na região da Selpa é o chamado uma N23. Porque uma N23, conforme aqui no visual, vocês vejam que a N2 ela é uma mistura de N2 com N3, porque ela tem 3 isoladores de suspensão do lado e 6 do pino em cima. Então aquilo que eu falei para vocês, o cabo vem, faz o 8, e aqui lá para a região norte a gente tem uma alça dupla também que eu consigo encabeçar isso. Aqui o pessoal vai com o próprio cabo. Aí eu faço um encabeçamento para um lado, venho com a N3, encabeço aqui na alça e faço um jump. Então, aqui já é o contrário, na qual é uma N5. É uma N5. Aqui também, se eu colocar uma chave seccionadora, eu consigo puxar um jump para um lado, um jump para o outro, tirar esse de cima. Ela tem o mesmo sentido de uma N4. Só que essa estrutura é usada em cabos leves. 2, 4. De um 0 em diante o pessoal não aconselha muito. Então a gente também pegou essa estrutura para mostrar para vocês aí o que é que tem de diferença dela. Então ela é uma N5 porque ela está centralizada. Depois eu vou mostrar a estrutura M. Se o porte estivesse aqui, ela seria uma M5. Se o porte estivesse bem aqui e a fase mais aqui, seria uma B5 ou uma B23 ou uma M23, correto? Só para vocês verem, o material aí é o mesmo, então como vocês viram aí, é uma estrutura que está sendo substituída, porque hoje quando eu vou trocar eu já boto os isoladores de suspensão para cá e vou substituir se tiver necessidade, e já vou transformar numa N4, né? É uma estrutura antiga que hoje está sendo, nos projetos novos ela não é mais ativa, já vem só N4. Então, mas a gente mostrou aqui para vocês para não ter dúvida. Então, continuando aí, falando para vocês sobre a N5, né? E agora
Então, continuando aqui, estrutura M1, falamos das N, já tem outros tipos, mas aqui nós estamos falando das principais. Então, aqui é uma M1, notem que o porte não está mais centralizado, correto? Olha aqui, ó, porte não centralizado, está para lateral. Há situações que esse isolador também, esse isolador vai mais para cá, e esse para cá eu consigo colocar minhas três fases para o outro lado. Mas uma situação padrão é essa, fica uma fase aqui e a outra aqui. Então ela é chamada de M, porque ela é a nossa estrutura meio beco, M, tá vendo? Ela não está centralizada, então o meu perfil de cima, uma cruzeta de madeira, 3 isoladores pilar, ou de pino, ou saia baiana de porcelana, né? Olha aqui de novo, 1, 2, 3, 4 livre. Só que essa aqui já vai ser uma mão francesa perfilada, muito usada na Ampla, no Rio de Janeiro. Mas a situação também de eu poder, um furo mais aqui, eu usar 2 mãos francesas plana, viu pessoal? Há essa possibilidade. Então eu quero que vocês notem o seguinte, a M1, a N1 era uma cruzeta 3 isolador. Essa aqui vai ser a mesma configuração, só vai mudar a posição do porte e a mão francesa. Então a M1, a mesma configuração de estrutura da N1, só muda a posição do porte. Olha, não tá, agora estava aqui, não está mais centralizado, correto? E aqui a nossa M2, ó, M2 e porte duplo T. Note que lá atrás, como eu falei para vocês, um detalhe para o fim da rede, que ela pode ser encabeçamento, né? Com estáio aqui. Ela é usada para ângulo também, ó. Não está centralizada. A mesma configuração, 2 cruzetas, 6 isolador de pino. Sendo que a nossa amarração aqui vai ser diferente. A gente vai passar aqui prensando o cabo nesse isolador e amarrar para um lado. Se vocês notarem aqui, a da N, a gente faz a configuração por baixo do cabo, trava o cabo no isolador e amarra. Ela não, ela vai ser, eu vou travar de um lado, amarro para cá, vou travar desse lado e amarrar para cá, correto? Essa é a nossa M2, 2 cruzetas, 6 isolador de pino, pilar ou porcelana, ou híbrido. E aqui na intenção de fim de linha, e aqui um detalhe da 34 que o isolador vai ser maior, né? E aqui, mesma coisa, notem que o cabo, o poste estava aqui centralizado, né? Quando era uma N3, agora é uma M, então ele não fica centralizado. A mão francesa perfilada. E aqui no caso, quando não está centralizado, porque como eu falei para vocês na M1, eu posso também colocar essa fase mais aqui e transferir essa fase aqui para o porte. Coloco essa fase aqui e essa eu transfiro para o porte. Como o porte é R, aqui eu vou colocar um olhar e jogo aqui, deixando mais, afastando mais ainda a fase de edificações. Ou senão desse jeito. Se eu usar essa configuração, eu vou usar 3 parafusos de 16 cabeça quadrada. Aí o tamanho dele vai depender do esforço do porte, correto? Então aqui nós temos a nossa M3, as famosas meio beco, chamada de M, né? Então aqui está no porte duplo T, só muda a configuração, que não tem cinta, né? Podendo usar também 2 mãos francesa plana, só que essa aqui é a perfilada. A mesma coisa, gente. Como a gente aprendeu uma M1, aprendeu uma M2, material do M3, aqui vai ser basicamente o mesmo, só vai mudar a posição do porte. São pouquíssimas outras diferenças. Então, mesma coisa, se eu quiser dobrar, eu boto uma outra M3 ou N3 e faço a curva do cabo, ou para fim de linha. Olha aqui, a nossa M4, usada para ângulo, né? Também eu posso puxar mais para cá, colocar essa fase aqui e afastar mais a rede. Notem que agora está mudando mais a posicionamento de porte só, ó, né? M4.
Como eu conseguiria ter uma M5? Eu vou colocar mais um isolador aqui. Vamos usar esse exemplo aqui da M3. Se eu colocar um isolador de pino aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, e continuar com a minha rede, um cabo fino, 2 da WG, 4 da WG, e fechar o jump, eu vou ter uma M4, que é a mesma configuração aqui que a gente usou atrás da nossa N5, que lá em Belém, como eu falei anteriormente, é uma N23, correto? Que essas estruturas, se eu colocar o porte aqui, vai ser uma M5, para lembrar todos vocês aí, né? Então, M4 no porte duplo T, a mesma coisa, falando. E aqui nós passamos para a nossa estrutura B, que é a nossa famosa beco. N normal, M meio beco e a B é a beco. Que agora, hoje, normalmente os concessionários estão usando muito isso, porque o pessoal estava avançando muito com as edificações. Então o pessoal está achando muito beco logo, porque já deixa afastado as edificações, né? Então aqui notem que o furo vai ser diferente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livre. Tem uma francesa em outra regional que vai ficar 10 livre. Então o porte aqui, ó, já está bem na extremidade da cruzeta. Uma cruzeta, 3 isoladores de pino, pilar ou porcelana. Você é minha B1, certo? A mão francesa vai ser maior agora, a mão francesa beco. Olha o perfil por cima, olha. Eu faço todas as fases das edificações, correto? A minha B1. Mão francesa, essa aqui já vai ser de 1970 milímetros, quer dizer, 1,90 m, 70 centímetros, correto? Tem umas que são de 2 metros. Então essa é no porte de 11.400. Entendemos nossa N1, M1 e agora nossa B1. Material todinho aí para vocês estudarem em casa, um por um. E aqui o perfil de cima, nossa B2. Notem a mesma coisa, que ela pode ser usada como encabeçamento para fim de linha, sendo que estão sendo substituídas só para quando vocês passarem pelas vias públicas aí, que é um grande treinamento aí, quem quer fazer treinamento de RD, linha viva, porque esse áudio aqui serve para todos os dois, né? Você andar na rua olhando as estruturas, a gente aprende muito. Aí bate uma foto, essa aqui eu não vi, qual vai ser essa? Porque cada estado tem configurações diferentes. Lá em Belém tem uma N1F, tem uma N4A, tem B1H. Então são estruturas que no futuro a gente vai fazer um áudio aí e mostrar para vocês para nível de conhecimento. Vamos tentar mostrar mais da Ampla, mais da CELG, mais da SEB, mais da CEMAT, que é para a gente aumentar o nosso conhecimento. Olha aqui a amarração, como eu falei, ó, uma para cada lado. Essa amarração mais técnica mesmo, é só na aula prática. Mas note que a amarração é diferente da passagem, ó. Como tem um ângulo, a gente vai usar uma amarração diferente. Então, 2 cruzetas, 6 isoladores de pino, 2 mãos francesa plana, é a minha B2, correto? Então vocês têm que ver essas configurações, estudar aí o material, correto? Vai mudar de diferença, vamos fazer um áudio também aí de porteação para vocês. Então a gente tem que ficar muito ligado nisso aí, porque é uma coisa que o pessoal mais pede assim, para você acaba um curso, separa material aí de uma B2 com porte 11.300. Claro que no começo a gente vai ter uma dificuldade, mas no dia a dia a gente tem que se especializar nisso aí para não ter problemas de aprendizagem em campo. Então aqui é a nossa estrutura B3, correto? Conforme perfilar, visão aérea, temos nossas cintas, que vai mudar conforme o esforço do porte. Então, se eu tenho 2 cruzetas, 2 mãos francesas beco, como mostra a configuração aqui, ó,
mão francesa B, a outra era plana, a outra era perfilada. Sendo que a gente pode usar duas mãos francesas planas também na estrutura M, relembrando. Então, mas eu mudei a posição do porte aqui, tá batida diferente, vai ser minha B3. Olha aqui, ó. Tem lugares também que eu coloco essa fase aqui e essa estrutura B3 vem com olhar ao porte, aumentar a margem de distância de uma para outra. Só que a intenção dessa estrutura é a gente afastar de edificações. Então, se eu colocar aqui é muito melhor, vai ter 3 passantes, correto? Aí depois a gente vai ver no poste duplo T, eu vou ter mais um aqui quando for no poste duplo T. Então, nós vimos N1, N2, N3, N4, N5. Nós vimos a M1, M2, M3, M4 e explicamos a diferença de porte para M5. Então aqui é a mesma coisa, se eu colocar 6 isoladores de pino aqui, pilar, ou suspensão, ou porcelana, fazer o meu cabeamento no 8 e fechar os jumps, o que é que eu vou ter? A minha B5 ou B23, né? Sendo que essas estruturas estão sendo trocadas por estruturas de ancoragem tipo 4, está mudando o padrão. Nível de conhecimento, estão aqui falando a ninguém esquecer desse detalhe, correto? Beleza? Tá tudo ok? B3, falamos na N3, M3, B3. E agora já antecipamos a B5. As outras, quando a gente passar esse áudio e começar a passar conhecimento para os outros, tá, mas falta isso, falta aquilo. Nós estamos falando de umas principais. Cada estado e vai mudando as configurações. Então é um trabalho mais detalhado que a gente vai fazer no futuro, as outras estruturas. Tem estrutura U que nós vamos comentar, estrutura de rede DAT, estrutura de rede compacta, tem várias estruturas aí para a gente ainda, rede rural, que tem configuração que muda a posição de jumps. Então isso vai ser um outro trabalho. O material aí, né, gente? Vocês se ligar no material. E aqui o duplo T. Como eu falei, vai ter mais um parafuso aqui, ó. Normalmente, como mostra a foto aqui, nessa aqui não mostra, ó. Normalmente a gente coloca o style aqui também. Tem regional que pede para colocar o style. Por quê? Se eu vou fazer uma configuração de uma estrutura dessa, um cabo pesado, tem vezes que com cabo leve não precisa, mas como é uma estrutura que eu já descentralizei ela, o porte, ela está aqui, então essa flexibilidade aqui na extremidade é maior, então eu preciso colocar um style para quando eu começar a puxar essa rede, a minha cruzeta não virar, né? Porque se eu começar a puxar aqui, ela vem embora e vai entortando, quebra a cabeça do porte ou na cinta roda. Então a gente necessita de um style dependendo também da bitola do cabo. E a maioria das vezes tem um cabo leve, mas as concessionárias mandam colocar o style. Ah, eu posso bater uma outra beco aqui? Pode, mas também normalmente o pessoal, como aqui o espaço é maior, na hora de fazer essa curva eles colocam uma estrutura normal para fazer a curva. Dá para bater uma beco? Dá, mas vai ficar muito abaixo, porque eu vou ter que colocar ela aqui e colocar a mão francesa, mas também dá. Aí eu vou precisar de um outro style. Aí se eu colocar ela para cá, a gente faz um style pequeno da ponta da extremidade de uma cruzeta para outra. Isso aí vocês vão ver muito em campo também. Então essa aqui é a minha B3 em porte duplo T, N3, M3 e B3, correto? E aqui está a lista de material para vocês fazerem uma análise, comparar uma para outra. Note aqui nossa sapatilha, né? Vamos voltar aqui e mostrar a sapatilha. O que seria a sapatilha? É um equipamento que fica aqui também, nós vamos mostrar um por um, onde eu vou passar minha alça e alçar. Onde eu não vou usar minha mania sapatilha? Em equipamentos que não usa mais, que é a grampa. A grampa já entra direto, o cabo passa direto por ela, e eu vou colocar direto no isolador e apertar com os parafusos. Mas onde tem isolador de suspensão, hoje, na maioria, nós temos a nossa mania sapatilha
para fazer a fixação da alça. Material. E aqui a nossa B4, correto? Não está centralizada, não está aqui quase na extremidade, mas está na extremidade. Por que eu não preciso de estaio? Porque, como eu estou dizendo, esses próprios cabos, um ajuda a estaiar o outro. Um puxa, o outro estaia. E assim, se puxar os dois, ele mesmo nivela, deixa a cruzeta nivelada. Então, se ele está na extremidade, eu tenho aqui a minha extremidade, duas cruzetas, 6 isoladores de porcelana, de vidro ou polimérico. Eu tenho a minha B4. Posso instalar chave facas aqui, que a gente chama chave seccionadora, chave fusível. Se não tiver, o meu jump passa direto. Eu preciso de 3 isoladores de pino, correto? Então, já falamos na N4, na B4 e na M4. E aqui, se eu não te botar mais 3 isoladores de pino aqui, fizer um encabeçamento neles e tirar a suspensão, vai ser a minha B5, correto? A minha B5, e aí está o material dela todinho. Então aí está o material, correto? Está o material aí da nossa B4 no porte R, redondo, de 11 metros, pelo esforço de 600, né? A gente já viu um poste de 11 por 200, aí aqui na Bahia usa muito 11 por 400, no Pará muito 11 por 300, 11 por 600, 11 por 1000, 12 por 1000, e aí a gente vai falar nas escalas de porte outro dia, só para ter uma ideia. 11, tamanho, 600, esforço, e aqui a nossa B4 em porte duplo T, né? Mesma sequência, só que aumenta esse parafuso aqui. Não é só em ângulo, já falamos, pode ser também em reta ou para seccionamento. Muitas vezes a linha viva transforma uma N1 em uma B1 ou N1 ou M1 em tipo 4, para justamente fazer um seccionamento nela, instalar uma chave. Não teve, aqui o material dela todo necessário, com porte duplo T, que seria o nosso porte quadrado. E essa parte aqui a gente encerra essas partes de estrutura aí para todos vocês que nós falamos. Estamos fazendo uma revisão. Porte centralizou N, né? Quantidade de cruzeta vocês vão ver depois, novamente. Centralizou porte, centralizou GN, porte duplo T. Centralizou duas cruzetas 6 isolador, vai ser uma M2. Centralizou duas cruzetas 6 isoladores de pina, mão francesa, como falamos anteriormente, N3 em porte duplo T, N4, que não é usado só para ângulo também, como mostra a figura. Está centralizada, é N4 no porte duplo T, material, a nossa N5, que a gente falou que é uma mistura de tipo 2 com tipo 3, que na Coelba se soma N5, em outros lugares é uma N32 ou uma N23, tem lugares que são diferentes. Aí tem aqui, se eu deixar o porte aqui, eu vou ter uma M5, se eu colocar aqui na extremidade o porte, puxar mais o cabo para cá, eu vou ter uma B5. Aí, aqui a nossa, não está centralizado, nossa M1, o mesmo material que já falamos anteriormente, não está centralizada, duas cruzetas, 6 isoladores de pino, M2. Não está centralizada, duas cruzetas, 6 isoladores de suspensão, M3. Aqui na Bahia também, quando tem uma outra M3 embaixo, já muda, vai ser uma M33. E assim é a mesma coisa, uma N33, uma B33. Por isso que eu estou dizendo que aqui nós estamos dando uma base de principal. Se um de vocês disser, mas está faltando tal material aqui, todos nós somos passivos de erro, então podemos fazer correção. Nossa M3 em porte duplo T,
nossa M4, como já falamos anteriormente, a nossa M4 em porte duplo T, nossa B1, que não está mais aqui, ó, não está aqui, nem aqui o porte, está bem na extremidade, uma mão francesa Beko, de 1970 milímetros, correto? E bem aqui eu tenho a 1, material, aqui eu tenho a 2, que é usado também antigamente para encabeçamento, hoje não usa mais. Material, B3 não está centralizado, e a nossa B4, correto, gente? A gente espera que com esse vídeo aí ajude vocês a estar pesquisando mais também, tanto na região que você trabalha, que a gente não esquece que quando a gente passa para ser eletricista de RD, de linha viva ou qualquer eletricista, a gente não pode se limitar só no estado, a gente pode trabalhar em vários lugares e ajudar, e a gente tem que saber as outras normas técnicas de outros lugares. Trocar ideia com os amigos, né? Passa material para mim, passa para mim, para ti, e a gente vai buscar, a gente vai tentar fazer os outros áudios aqui de rede compacta. Não tem como a gente fazer tudo, vamos fazer de banco de capacitores, de banco de regulador, de chave seccionadora, chave fusível, religador, para a gente tentar um ajudar o outro aí, a gente trabalhar com mais segurança. O objetivo aqui da MG Cursos é segurança, aprendizado também. Depende muito de todos nós, não só do instrutor, não só do coordenador pedagogo e da equipe técnica. Em si, a segurança somos todos nós em busca de uma melhora aí para o nosso sistema CEP, né? Que é as veias de segurança, de importância para a energia elétrica aí no nosso país. Ok? Muito obrigado, até a próxima.